Olá pessoal, beleza? Dando início aqui à resolução da prova do Banestes aplicada agora em 2018 pela FGV. Vamos à questão de número 21. Lembrando que você encontra toda a prova resolvida no nosso site www.sabermatematica.com.br. Vamos à questão. Um contrato de empréstimo é firmado com taxa anual de juros de 24%, capitalizados trimestralmente sob regime de juros compostos. A taxa semestral efetiva nesta contratação é... O primeiro cálculo a ser feito é o cálculo da taxa de juros proporcional. No caso aqui nós temos uma taxa nominal de 24% ao ano, porém a capitalização é trimestral. Em um ano nós temos 4 trimestres, então a taxa proporcional trimestral é 24% ao ano dividido por 4 trimestres. Isso é igual a 6% ao trimestre. Calculada a taxa de juros proporcional, nós podemos utilizar agora a fórmula do montante para os juros compostos, que montante é igual a capital vezes 1 mais I elevado a N. Essa formulinha aqui, onde M é o nosso montante, C é o capital, I é a taxa e N é o prazo. No nosso caso específico, como nós precisamos calcular a taxa efetiva semestral, o montante é o valor a ser calculado. O capital, nós vamos considerar o capital igual a 1. A taxa é 6% ao trimestre. Na formulinha nós vamos utilizar a notação decimal, 0,06. E o prazo, se nós queremos a taxa semestral e a taxa está ao trimestre, o prazo é igual a 2 trimestres. Então, substituindo na fórmula, montante é igual capital 1 vezes 1 mais 0,06 elevado ao quadrado. Montante é igual a 1 some 1,06 elevado ao quadrado. 1,06 ao quadrado é igual a 1,1236. Então, montante é igual a 1,1236. Vejam que, aplicando a taxa de 6% ao trimestre durante 2 meses, a um capital de R$ 1, nós podemos considerar, o resultado foi 1,1236, ou seja, o nosso capital ele cresceu 12,36%. Então, a nossa taxa efetiva é igual a 12,36% ao semestre. Taxa, resposta aqui, letra C.
Certo, pessoal? Próxima questão, questão de número 22, questão sobre juros simples. Caso certa dívida não seja paga na data do seu vencimento, sobre ela haverá a incidência de juros de 12% ao mês. Se essa dívida for quitada com menos de um mês de atraso, o regime utilizado será o de juros simples. Considerando-se o mês comercial 30 dias, se o valor dessa dívida era de R$ 3.000 no vencimento, para quitá-la com 8 dias de atraso, será preciso desembolsar. Vejam que a questão fala que se a dívida for quitada com menos de um mês de atraso, o regime utilizado será o de juros simples. E aqui embaixo fala que para quitá-la com 8 dias de atraso, ou seja, nós devemos utilizar o regime de juros simples por um período de 8 dias. A questão pede quanto será preciso desembolsar. Logicamente, nós devemos calcular então o valor do montante. E a formulinha que calcula o valor do montante no juros simples é essa daqui, ó. Montante é igual capital vezes 1 mais I vezes N, onde M é o montante, C, capital, I, taxa e N, prazo. Na formulinha, o montante é o valor a ser calculado, o capital é de R$ 3.000, a taxa, nós precisamos calcular a taxa diária, então 12% ao mês dividido por 30 dias, isso é igual a 0,4% ao dia, que na notação decimal é 0,004. E o prazo, 8 dias. Então, utilizando a formulinha, montante, capital R$ 3.000, vezes 1 mais 0,004 vezes 8. Montante R$ 3.000 vezes 1 mais 0,4 vezes 8, 32, isso dá 0,32. Montante é igual a R$ 3.000 vezes 1,032. Montante é igual pedindo ajuda aqui a calculadora, R$ 3.000 vezes 1,032, R$ 3.096. A resposta correta é a letra A. Certo, pessoal? Vamos agora à questão de número 23. O INPC, Instituto Nacional de Preços ao Consumidor, é um indicador auferido mensalmente pelo IBGE que mede a variação de preços de um conjunto de produtos e serviços. Esse índice é utilizado pelo governo como parâmetro para reajustes de salários dos trabalhadores brasileiros. Se, em determinado ano, o salário mínimo nacional for reajustado, aumentado em 6,89% e, nesse mesmo período, o INPC for de 5%,
Então, o aumento real do poder de compra do salário mínimo será de... Nós temos aqui uma típica questão de taxa real e taxa aparente. A taxa aparente é 6,89%. A inflação, 5%. E nós devemos calcular o aumento real, ou seja, a taxa real. Lembrando que para isso as taxas devem estar estipuladas pelo mesmo período. No caso aqui, 6,89% ao ano. E a questão também fala, nesse mesmo período, ou seja, nesse ano, no mesmo ano, o INPC foi de 5%. Então vamos organizar a questão. Vamos considerar I minúsculo, taxa aparente, é 6,89%, que na notação decimal é 0,0689. I maiúsculo, nós vamos considerar como taxa de inflação, 5%, 0,05 na notação decimal. E R, taxa real, que é a taxa a ser calculada. A formulinha utilizada para o cálculo da taxa real, quando nós temos a taxa aparente e a taxa de inflação, é essa daqui. 1 mais a taxa aparente é igual a 1 mais a taxa de inflação vezes 1 mais a taxa real. Taxa aparente 0,0689. Inflação 0,05 e 1 mais R. 1,0689, que é igual a 1,05 vezes 1 mais R. Então, manipulando a equação, nós temos 1 mais R, que é igual a 1,0689 dividido por 1,05. 1 mais R é igual. Essa divisão é igual a 1,018. Então, R é igual a 1,018 menos 1. R é igual a 0,018. E 0,018 é 1,8%, em nosso caso, ao ano. Essa é a nossa taxa real, ou aumento real. Resposta correta, letra B, né? 1,8 é a mesma coisa que 1,80. Certo, pessoal? Vamos a mais uma questão agora, a questão de número 24. Um equipamento eletrodoméstico custa R$ 175 à vista, mas pode ser adquirido a prazo por intermédio de 3 prestações antecipadas mensais iguais e consecutivas de R$ 100. A taxa de juros efetiva composta ao mês cobrada nesse financiamento é de... O primeiro passo aqui, pessoal, é interpretar essa questão das 3 prestações antecipadas mensais iguais e consecutivas.
Então, o cliente ele tem duas opções, né? Pagar à vista R$ 175 ou pagar 3 prestações nessas condições. Quando ele diz antecipadas, significa que a primeira prestação deve ser paga no ato da compra, ou seja, é a popular entrada. E o restante são mensais iguais e consecutivas. Então ele paga uma na entrada, mais uma daqui a um mês e outra daqui a 2 meses. Trazendo todos os valores para o período zero, nós temos R$ 175, que é o valor à vista, é igual a R$ 100 da entrada, mais R$ 100 da segunda prestação, que é daqui a um mês, 100 dividido por 1 mais a taxa, mais R$ 100 da terceira prestação, que é daqui a 2 meses, também R$ 100, então dividido por 1 mais i elevado ao quadrado, né? Ela é daqui a 2 meses. Agora nós devemos manipular essa equação. Posso fazer 100 dividido por 1 mais i, mais 100 dividido por 1 mais i ao quadrado, mais 100 menos 175, que é igual a 0. Subtraindo 100 menos 175, nós temos menos 75. Agora, para nós eliminarmos o 1 mais i dos denominadores, nós vamos multiplicar toda a equação por 1 mais i ao quadrado. Quando eu multiplico 100 dividido por 1 mais i vezes 1 mais i ao quadrado, eu tenho 100 vezes 1 mais i. Se eu multiplicar aqui 100 sobre 1 mais i ao quadrado vezes 1 mais i, eu vou cortar, eu vou ficar apenas com 100 menos 75 vezes 1 mais i ao quadrado, que é igual a 0. Dividindo agora toda a equação por 25. Por que 25? Porque 25 é o maior divisor comum a 100 e 75. E por que eu estou fazendo isso? Para facilitar o cálculo, para facilitar a nossa vida. Então, 100 dividido por 25 é 4, e 75 por 25 é igual a 3. Organizando a nossa equação, mais uma vez, eu tenho uma equação do segundo grau. 3 vezes 1 mais i ao quadrado, menos 4, 1 mais i, menos 4. Onde a nossa incógnita eu posso considerar como 1 mais i, e o valor de A, B e C, A igual a 3, B igual a menos 4 e C igual a também menos 4. Como o nosso objetivo nessa prova é a matemática financeira, eu resolvi a parte, essa equação de segundo grau, onde eu achei as raízes, uma raiz 1 mais i, uma delas é igual a 2, e a outra igual a menos 0,66, uma dízima periódica. No nosso caso, a taxa ela é positiva, então eu posso descartar esse valor. Eu posso considerar apenas o primeiro. Finalizando, nós temos 1 mais i, que é igual a 2. I é igual a 2 menos 1. I
é igual a 1. E 1 representa a taxa de 100%. Resposta, então, é a letra A. Certo, pessoal?